Olá, boa noite, ouvintes. Tudo bem? Esse vídeo vai ser um comentário sobre um texto que me mandaram lá no grupo de estudos há alguns meses atrás. Não vou trazer o conteúdo integral do texto, mas vou trazer alguns análogos a textos apócrifas, psicologia analítica, né, e também outras religiões. Enfim, né, de encontrar a narrativa arquetípica, os símbolos por trás deles, né, e também entender mais o que creio eu o autor tirou como inspiração. Afinal, conheço o autor pessoalmente, sei que ele é um cara muito esperto. É um texto muito bom e eu recomendo vocês olharem depois, tá? Depois de ver o vídeo, ou antes também, tanto faz, né? Enfim, o que acontece no texto? Bem, o nosso protagonista, ele chega num templo, na igreja, onde o mundo está lá, na Assembleia dos Santos. Ele tem um diálogo com esse mundo que é a figura escurecida dentre as figuras angelicais, né, limpas assim dos santos. E o texto todo vai ser sobre essa conversa. Após o protagonista perguntar pela segunda vez quem era aquele rei escurecido que mal respirava, esse rei escurecido respondeu: já te disse quem eu sou e odeio responder 2 vezes a mesma pergunta. Mas responderei novamente por estar entre os santos de Deus, no qual nós chamamos de deuses. Sou o mundo, rei do tempo, distribuo numa roda da fortuna que eu mesmo giro todos os bens que não são celestes, pois esses, como podes perceber, não os possuo e nem tenho autoridade de distribuí-los. Mas todos os bens terrestres eu administro segundo minha régua e meus desígnios. Meu julgamento não necessariamente é justo, como o sol da justiça, pois aos bons eu despeço de mãos vazias, e aos imundos eu os dispenso com várias riquezas e dou uma parte da minha administração para eles. Sou o rei mais velho desse mundo, embora ninguém saiba o meu nome e nem onde findei minha capital. Bem, existe nesse trecho um paralelo com o Evangelho de Tomé, onde a posição de Deus e sua criação é tomada como uma propriedade sua, né? Ou pode ser interpretado dessa forma. Vou ler e vou explicar para vocês. Logion 37. Seus seguidores disseram: quando você aparecerá para nós e quando o veremos? Jesus disse: quando vocês se desnudarem, sem se envergonharem, e tomarem suas roupas e as puserem sobre seus pés, como as crianças, e as pisarem. Então verão o Filho daquele que vive e não terão medo. Já no Logion 21, Jesus descreve os discípulos da seguinte maneira: são como criancinhas que vivem em um campo que não é delas. Quando os proprietários do campo chegarem, eles dirão: devolva nosso campo. Elas então tiram suas roupas na frente deles a fim de devolvê-lo para eles e lhes entregar seu campo. Podemos interpretar os bens materiais que são cobrados de volta na hora da morte. Agora que eu expliquei, eu vou falar mais ou menos a interpretação por trás, né? Tanto pode ser da questão da materialidade, transitoriedade, digamos assim, né? O estado transitório das coisas, certo? Como também realmente interpretarmos como esse mundo, uma mera propriedade de Deus, do Senhor, tudo é do Senhor, certo? E isso é um pensamento muito mais ortodoxo do que o gnóstico. O gnóstico pode até analisar isso e ver como essa assembleia, digamos assim, essa junção de camponeses, né, que querem tomar o campo, como querendo ou não os arcontes que tomam os bens materiais, que não passavam realmente de
da matéria, né? A matéria é inferior. Como veremos mais adiante, pode até nem ter existência, né? Por conta da sua ontologia, do seu ser por si só, né? Mas eu chego daqui a pouco nessa conversa. Agora, lembra muito bem, né? Esses trechos, até o hino da Pérola. Porque no hino da Pérola tem também essa necessidade do protagonista, né? De se desfazer do peso, da densidade dos alimentos estrangeiros, né? E das suas túnicas, para que se fosse alcançada a pérola. É no momento ali que o protagonista ele acaba esquecendo quem ele era, né? E isso é bem interessante, porque lembra muito até o arquétipo ali, a ideia da circuncisão, né? Que o rabino corta ali a carne, e a carne seria a parte carnal do homem inferior, né? Até representado em personagens ali do Velho Testamento, mas disso eu não sei muito, né? Mas essa analogia em específico eu não vou trazer muitas fontes para vocês, tá bom? Agora, bem, quanto à injustiça, tá? Sim, eu concordo, o mundo é injusto, né? Queria deixar isso bem claro, porque eu tenho simpatia ao gnosticismo e para mim isso é um dos pontos essenciais, sabe? Para mim parece que o mundo realmente só trata a gente ruim com mais poder e mais dinheiro, né? Parece um negócio triste, é um negócio triste. O rei escurecido falou: assim como estou próximo da morte, todos estão mais velhos que eu, pois a maior velhice não é aquela mais vivida, mas aquela que está mais próxima da morte. Até mesmo tu, que tu tens somente 20 anos, provavelmente morrerá antes de mim. Veja só como o tempo é curto. Eu já fiz reis que reinaram por um único dia e morreram logo em seguida após sua entronização. Veja só como meu reino é fatal. Dou honrarias e logo depois as cobro. Não tive muita coragem assim de escrever um comentário a respeito. Mas também lembra o Logion de Evangelho de Tomé, onde o homem decide, por uma vez só, ajudar o mundo, né? Tentar dar o seu melhor. E no dia seguinte, quando ele vai fazê-lo, ele amanhece morto, né? É um dos Logions ali do Evangelho de Tomé. O mundo escurecido disse: o meu reino é deste mundo. Na verdade, eu sou o mundo e este é meu reino, o tempo, e no centro do tempo está meu trono, na escuridão. Pois não sei se percebestes, mas sou cego, por isso pouco brilho se faz presente no meu rosto. Vim neste dia para que recebesse a graça de Deus, enxergasse novamente, pois ele me prometeu que seria nesta mesma Assembleia de Deuses na qual você se reúne para que os santos dariam de volta os meus dons, e moveria minha velhice e minha cegueira, pois se você me julga pela aparência, devo te dizer que eu não sou assim porque quero, mas porque foi sujeitado pelos homens no qual eu governo a ser assim. Você pensava que eu era mudo e que eu não respirava, mas veja só, eu respiro e falo, ainda que mal, né? Há vida em mim e também há brilho em meu rosto, não como nos santos. Não estou só totalmente enegrecido pela escuridão. E achas, meu jovem, que se eu fosse totalmente imundo, estaria aqui hoje? Não teria este fogo me queimado e me destruído? Eu fui sujeitado a ser assim, mas Deus me conhece, pois Ele que me formou e também quem me criou. E quando Ele me formou, eu não era velho, era moço, nem estava com essas vestes reais vermelhas. Mas estava nu, e minha nudez era mais pura e admirável do que qualquer vestes reais. Antes de eu chegar aqui na parte que eu escrevi para comentar, até lendo aqui eu lembrei de uma coisa interessante, né? Que me lembra muito, novamente, essa analogia da circuncisão, tá? Por quê? Porque quando os homens passam a vestir, você vê, por exemplo, que Adão e Eva não são representados com roupas de couro, roupas de pele, certo? Essa vestimenta, né, que cobre a nudez,
significa a perca de inocência. Talvez pareça óbvio para vocês, mas tem uma história por trás, né? A enóia, ou o pensamento, nos textos gnósticos, muitas vezes, tá? É usado para demonstrar o fim ou objetivo de um ser. Alguns citam mesmo os aeons, tendo suas enóias no ser infalível, né? E em outros textos mais valentianos, encontramos a noção que toda dualidade difundir-se-á em sua raiz, o que podemos traçar um paralelo entre discursos, afinal, o que não tem raiz do nada vai retornar ao nada, como se nunca tivesse existido, assim como nos temas religiosos orientais, Sankhya e Yoga, né? Dois diferentes. A matéria primordial é eterna e indestrutível, e todas as demais formas transitórias da matéria não têm existência, real ou absoluta, mas apenas uma existência condicional ou finita. Há outro trecho do texto também que vemos essa ausência de ser no pecado. O rei escurecido falou: o fato do meu trono estar nas trevas se dá por conta da insubstancialidade do pecado. Eu entrei nesse templo sagrado para que as trevas do mundo fossem dissipadas por esse fogo luminoso que se espalha como ar, e um dia meu trono estará nesse mesmo fogo e não nas trevas. Óbvio, pode se referir até a uma limpeza realmente do mundo, né? Mas essa escuridão dissipada, né, faz bastante referência a essa noção da raiz nos textos valentinianos, né? Como o Evangelho de Filipe. É um exemplo disso. Eu até separei aqui para vocês o Evangelho de Maria, na página 7, que ele é bem fragmentário, não temos muitas partes dele. Então eu fui aqui mais pela página, né? Aqui, ó. Que Pedro pergunta assim ao Salvador: ora, uma vez que nos explicaste tudo, diz-nos ainda isto: o que é pecado do mundo? O Salvador lhe disse: não existe pecado, mas sois vós que cometeis pecado quando fazeis que é semelhante à natureza do adultério, que se chama o pecado. Por causa disso, o bem veio para o meio de vós, para as coisas da cada natureza, para restituí-la à sua raiz. Como vocês podem ver, tá? Novamente, o pecado aqui não tem existência por si só. O pecado seria como existisse somente o mais próximo de pecado, seria o que Sofia teria feito, essa figura feminina, ou, né, Eva teria feito, né? Mas isso aí eu vou entrar em mais detalhes depois. Canto terceiro, Sankhya Yoga, palavras de Krishna, aqui. O que realmente existe não pode deixar de existir, da mesma forma o não existente não pode começar a existir. O limite entre um e outro é claramente percebido por aqueles que veem a verdade. Então Krishna fala isso para Arjuna, eu acho, que é o príncipe lá, tá antes da guerra, né? Ele fica chorando, reclamando: eu quero lutar, não sei o que. Aí Krishna faz esses cantos, essas prosas, né, de sabedoria para o príncipe, né? Quanto ao mundo como decrépito, é notável essa noção comum, né, gnóstica do mundo como ou morto ou ilusão. Ilusão aparece na carta de Reginos, que eu posso dar como referência, que é o Tratado da Ressurreição. Embora não creio que seja a perspectiva do autor, né? Não seja isso que ele queira se referir, né? Embora, óbvio, eu tente criar uma analogia, né? Análogos aqui com o texto dele, não acho que seja esse o caso. Na verdade, o autor está, ao que me parece, curando o mundo, né? Trazendo um diálogo no desenvolvimento para sua integração, visto que quem o escreveu sempre deixa claro seus traços negros e também sua definhante luz, né? É só ver como ele descreve o mundo puro na época do Éden, não uma omissão ou repressão total do mundo, como se vê nas narrativas gnósticas. Ou até no movimento evangélico atual, que é ironicamente o que mais nega suas sombras e adota seus meios como um amante oculto. Esse texto vai tratar, para mim pelo menos, o mundo como um personagem que ele vai ser integrado, né, com seus complexos, que a escuridão dele é um complexo, certo? A roda está sempre em movimento, e sou eu quem a gira, pois o tempo é dependente de mim. O início da circunferência da roda
é o mesmo ponto onde se dá seu fim. E essa natureza do tempo, ele é vomitado e ao mesmo tempo comida, como uma serpente, regendo o nascimento e a corrupção, mas por ser circular, possui uma eternidade imprópria, pois o círculo nunca termina, mas não se dá por conta de ser eterno, pois ele é transitório e todas as coisas transitórias que estão contidas nele possuem um fim, e não sabemos onde se dá o fim do tempo, mas sabemos que, por ele ser redondo, ele sempre existirá, não como transitoriedade, pois o maior limite que o tempo impõe ao mundo é que tudo é transitório, não possui essencialidade para ser imutável, e as coisas são transitórias por estarem condicionadas ao tempo. Nesta roda, todas as pessoas sob meu domínio, agarradas à roda, umas subindo e outras descendo, este é o movimento que move o tempo cronológico das vidas humanas. Ora, elas ascendem, ora, elas descendem, segundo o curso da roda. Veja, essa pintura, tá? Essa obra faz parte de um tríptico, iniciado no Éden e finalizado no Inferno. A carroça de feno, ela esmaga muitos que a abraçam, e acima dela está um homem, né, que toca uma música para uma moça, por intermédio ali de um terceiro, né, enquanto o outro moço parece apalpar ali, empurrar outra moça. Enquanto tem um demônio do lado direito e no lado esquerdo um anjo, né? E o demônio, como vocês podem ver, ele tá com ali um tipo de instrumento, né? Uma corneta, não sei dizer ao certo, mas ele tá com um tipo de instrumento ali no ouvidinho ali da moça, né? Contrapondo as peças, né, do anjo, né? A mulher está no meio dessa desarmonia, como Eva ou a alma, ou Sofia, né? Nas mitologias gnósticas, que são essas três figuras femininas, olha que louco, são responsáveis sempre pela queda, né, da humanidade. E você vê ali o que? A coruja ali na esquerda, ó, da heresia, certo? Na direita, eu não sei dizer o que é aquele moço ali com as trouxinhas dele guardadas, né? Eu não consigo tirar minha própria teoria, certo? Talvez, né, um símbolo de Adão e Eva após a queda do Éden, né? Afinal, se tu olhar bem, tem esses moços indo pro matagal, né? Matagal em cima de um carro de feno, que é bem estranho. O carro de feno ali esmagando a galera, mas é isso mesmo. Então, talvez represente isso, certo? Seja esses três estágios aí da queda de Éden, né? Eles dentro do Éden, ele ouvindo, né, as canções profanas, as canções sagradas, eles saindo de Éden e eles no, no mundo já, né, corrupto pela morte. Agora, Ouroboros. Ouroboros, uma figura antiguíssima, né? Aparece até antes da alquimia. O pessoal pensa ali, alquimia? Não, antes da alquimia. Em Picha e Sofia, o apócrifo da inclinação setiana, tá? Uma serpente engolindo seu próprio rabo engolfa, né? Circunda a Terra. Assim outra também faz o Sol, embora muito provavelmente tenha uma ligação ao ano solar, né? Quando eles usam esse símbolo aí ao Sol, tem quase certeiro, porque até o próprio apócrifo vai descrever as repartições dessa serpente, tá? 12 dominações ali, tem 12 arcontes, bem. Esses apócrifos setianos, eles usam muito nome, né? É uma lore, assim, uma história excessiva, grandiosa. Diferente dos valentinianos, costumam ser mais universais, né? Até que eles podem se passar muitas vezes por meros textos cristãos. Embora na época fossem realmente considerados só cristãos, né? Hoje em dia que temos essa denominação de gnóstico e cristão, tá? Agora, nesse texto, tá? Jesus salva os profetas que não viram a luz e confirma para os seus apóstolos que ninguém antes dele vira a luz. O que dá a entender que até mesmo as almas anteriores sequer foram conduzidas para fora da terra, visto que sua saída é às trevas exteriores, como um quinoma extremamente rigoroso e repleto de tormenta. O mundo enegrecido fala: Saturno ou Cronos, o astro mais elevado, possui duas faces.
A primeira é a semeadura e a segunda é a ceifa. Por isso este planeta imita Cristo, assim como todos os outros também o imitam e carregam uma semelhança. A primeira face refere-se à geração e a segunda à corrupção e libertação, enquanto que essas duas podem significar morte ou vida, dependendo do que a pessoa semeou. Algo que eu não comentei aqui é que antes, aqui no texto, né, ele escreveu que Cristo, né, é o éon dos éons, né, séculos dos séculos. Pode ser traduzido assim. Ou só éon no gnosticismo, certo? Tinha essa noção, o gnosticismo tinha essa noção do éon, né? Que ele é uma emanação ali de Deus, certo? Superior a essa terra nossa, tá? E é bem curioso por chamar Jesus de éon dos éons, porque ele é realmente um éon no gnosticismo, ou pelo menos acima, normalmente, né, acima ali dos éons. Embora esse sistema de éons é sempre complexo, tem Cristo, tem o Filho, tem vários nomes ali, éons com o nome de Jesus, né? Varia, né? Mitologia conforme o apócrifo. Mas tem um apócrifo que diz que realmente os éons eram a imagem de Jesus, né? Porque eles estavam com sua enóia em Jesus, certo? Então, tinham sua raiz em Jesus. No Filho, quer dizer. Jesus não. Ele usa a palavra filho. Filho ou Cristo, não vou lembrar. Porque é importante essas palavras, porque que nem eu disse, Aeon, dependendo da mitologia do gnosticismo, varia, né? Por mais que mais masculino que seja, tá? Essa descrição de Saturno é bem feminina, se pararem para pensar. Porque os arquétipos femininos, suas representações, são responsáveis por, entre aspas, gerar a vida ou tomar a vida, né? Como a morte ou como Maria, né? Temos vários exemplos desse arquétipo, certo? Esse papel pode ser encontrado no gnosticismo, sendo Sofia o aspecto positivo e a Shamut, que é a caída, né, como o lado negativo, né? Como está escrito no Evangelho de Filipe, que a Shamut é infértil, né? É o oposto da vida, certo? E a Shamut é isso mesmo, normalmente ela representa esse lado negativo da mãe, enquanto Sofia é o lado positivo, dependendo da mitologia, certo? Mas normalmente quando tem a Kamut, ela vai sofrer justamente para isso. Ela é até vista como uma mãe mesmo, a terra, né? E Sofia como uma ponte, né? Lembra muito que o Rosário. E é tudo questão de inconsciente coletivo, né? Eu creio que tem uma relação aí profunda nisso. Eu não consigo ver esses dois. Porque os católicos, quando falam hoje em dia de Rosário, e fazem aquelas falam, né, que o caminho mais fácil pro céu é o rosário. Eu não consigo parar de pensar nisso aí, porque eles nunca viram um apócrifo antes. E eu tive várias ideias assim de histórias de apócrifos, né, sem nunca ter tocado no apócrifo antes de conhecê-los. Então eu acho bem, por isso que às vezes eu penso em ideias não têm autoridade, não têm autoria. E antes de se tornar mundo, como se estivesse inteiramente em Deus, existia um mundo e as pessoas que ainda não haviam sido trazidas ao mundo eram como se já tivessem nascido de Deus. Ele os compôs, pois ele é tudo em si mesmo, mesmo que ainda não foi criado, embora não seja compreendido por nós. Simeão, o novo teólogo. Perfeitamente alinhado com o evangelho da verdade, né? Na verdade, até dá para tirar uma interpretação platônica, né? Afinal, para muitos cristãos do século I, as palavras de Filon, o grego, eram muito influentes. E para ele, né, o mundo fora inteligível antes de ser sensível, né? Como a composição virtual, né, antecedente. Mas, realmente, palavras muito, muito belas, né?